Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade àquela série que o Senhor nos, nos orientou em fazer, que é sobre amor e respeito. Nós estamos aqui na segunda parte. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá no canal, assiste a primeira parte, para conseguir entender um pouco mais do que nós iremos falar aqui neste momento. E o tema de hoje vai ser a comunicação, né? Como nós podemos decifrar o código do outro. Porque lá no início, né, ele diz que o Criador fez o homem e a mulher. Em outras palavras, eles são muito diferentes, né? Um tem um tipo de pensar, um tipo de agir, e o outro tem um tipo de pensar, um tipo de agir, porém os mesmos trejeitos, né? Ao longo da nossa conversa aqui, vocês vão conseguir compreender um pouco mais. O grande problema atual de um casamento é um saber identificar o que o outro está sentindo. Antigamente, se dizia que no olhar as pessoas compreendiam o que o outro estava querendo dizer, mas hoje em dia não tem mais esse olhar repressor, esse olhar, né, julgador, esse olhar que condena, mas existe sim outros tipos de linguagem corporal, de linguagem falada e de outros tipos de códigos, né, a serem decifrados. Não é difícil, basta nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, né? Em primeiro lugar, nós podemos perguntar, né? Está lá em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem? Você já parou para analisar assim? Poxa, de onde começa aquela briga, aquela confusão, aquela discussão, aquela divergência, aquela reação diferente? Começou de onde? Então, nós temos que sempre perguntar isso para nós mesmos, para podermos entender de onde surgiu, para a gente conseguir reparar e refazer, recriar para voltar à harmonia da casa, para voltar o selo, né, do amor dentro de casa e do respeito. A gente sabe que muitas conversas começam com ira, muitas conversas. Aí quando se inicia, né, com aquela altivez, com aquele jeito de ser cheios de gritaria, cheio de ofensas, aí o marido se mostra descuidado, privando a sua esposa de amor. E a esposa, quando reage com crítica e reclamação, aí priva o marido do respeito. E aí começa a situação toda, né, dentro de casa. Mas nós sabemos também que por causa desses tipos de diálogos mal interpretados, desse tipo de falta de conhecimento de como decifrar o código do outro, acabam em divórcio, porque acabam criando feridas, acabam criando mágoas, ressentimentos, e cada um acha que está certo, e aí não vem o perdão, não vem o pedido de perdão, porque não consegue entender qual é a visão do outro, né? Lá em Eclesiastes diz assim: Eclesiastes 9:3. O coração dos homens está cheio de maldade. Nós temos que ter essa sensível verdade em nosso coração. Ah, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu sou doador. Não. Quando nós temos essa consciência de que o coração do homem está cheio de maldades, está lá em Eclesiastes 9:3. Nós vigiamos, nós somos prudentes, nós somos ponderados,
Quando nós não temos essa verdade em nosso ser, nós somos relaxados, nós somos imprudentes, nós andamos de qualquer jeito, nós fazemos de qualquer jeito. E num relacionamento a dois, há uma profunda necessidade de conhecer o outro, decifrando o seu código. A questão é muito simples. A insensatez acontece quando continuamos a fazer a mesma coisa repetidamente, né? A mesma coisa repetidas vezes, gerando o mesmo efeito danoso. O casamento é um grande terreno fértil para isso. As amizades a gente pode fazer e volta e tem tempo para refletir, ou se voltar a fazer, a pessoa acaba fazendo com que sua amizade seja definhada. Quando você vê, aquele seu amigo está bem distante. Mas no casamento é dia após dia, é minuto a minuto, né? Você viver dentro de casa 24 horas no período de pandemia. Então nós temos que sair desse ciclo que anda girando, de repetir os nossos próprios erros. Isso se chama um ciclo insano. Lembra que nós falamos do ciclo insano? A mulher precisa de amor. Se ela não tem amor, ela reage. O homem precisa de respeito. Se ele não tem respeito, ele reage. E aí vem as confusões. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta, a verdade nos preenche, nos capacita, nos faz seguir adiante. E isso é o propósito dessa conversa que nós estamos tendo, né? Às vezes, entre a comunicação, a pessoa, o que eu digo não é o que você ouve, e aquilo que você acha que ouviu não é o que eu quis dizer. Então, esse código, nós temos que ter sensibilidade. O que a pessoa está querendo falar? Não sei se você já obteve conversas assim. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu falei de outra maneira, mas falou uma frase ao ponto de chegar no outro e ofender e machucar. Mas ele ou ela, né? No fundo, não queria dizer aquilo, queria dizer outra coisa. Então, a questão não é mesmo, como é que ele diz aqui? Que quando a questão não é a questão, né? Que nós temos que observar, entender, se posicionar no outro. Ou seja, nós sabemos também que o período agora é de muito diálogo, muita conversa. E se não buscarmos, né, ser sensatos para entender o outro, como é que nós vamos crescer e melhorar? Vamos sair dessa pandemia na mesmice, nas dificuldades, porque irão piorar, porque não estão mais juntos, estarão separados, cada um fazendo as suas atividades. E aí vai virar a carência maior, a carência irá aumentar. E nós temos que verificar como nós devemos suprir a carência do outro, como nós temos que identificar a falta de amor e a falta de respeito. Não é difícil, como eu disse, né? Deixa eu só falar aqui Efésios 5:33 para não esquecermos o versículo tema dessa série. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Isso é muito importante, né? Isso é muito sensato. Quando a mulher não se sente amada, ela acusa o marido de desamoroso. Enquanto ela está acusando o marido de desamoroso, ele vai ficar chateado com a esposa e assim ele começa a se sentir desrespeitado. Na verdade, ele começa a pensar: nunca consigo ser bom o suficiente.
e aí ele começa a se sentir injustiçado. Isso nada mais é do que a pequena fagulha numa floresta seca, que rapidamente dá início a uma fogueira. E se o casal não souber como extingui-la, pode transformar num incêndio seríssimo. Por isso que muitos divórcios estão aí e as pessoas não sabem de onde vem, não sabem por que causou, não sabem o que aconteceu, né? Existem muitos conflitos. Quando, de uma certa maneira, nós temos que atentar ao seguinte: quando você perceber que seu cônjuge murchou, indignou-se ou fica indiferente, sinal de alerta. É o código a ser decifrado. Por que murchou? Por que ficou calado? Por que se indignou? Por que ficou indiferente? Tente fazer sua retrospectiva, o que você pode ter feito, a mulher, o que você pode ter feito, que ele deve ter se sentido desrespeitado. E o homem, o que é que eu fiz que eu posso ter mostrado para ela naquele momento desamor, né? Um sentimento de que eu não a amo, que eu amo a outra situação do que a ela, né? Isso nós temos que ser muito sensíveis. O simples fato de você sentir-se não amada ou desrespeitado não significa que o seu cônjuge esteja enviando essa mensagem. Aí já vem o lado ofendido. Então ele tem que entender também que, peraí, eu estou sentindo que ele não me ama nesse momento. Mas será que é isso mesmo que ele quer passar para mim ou é outra coisa? E o homem, peraí, eu não vou brigar não, deixa eu pensar, deixa eu tentar decifrar o código dela. Ela pode estar reagindo dessa maneira não para me desrespeitar, mas para falar algo para mim de que eu não estou conseguindo compreender ainda. E aí nós podemos entender, né, o que está sendo enviado como mensagem. E podemos também entender que aquela mensagem não é bem do jeito que nós estamos pensando. E que ambos, né, não sintam assim, eu não respeito você ou as suas necessidades. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 7, versículo 1. Vou começar pelo 1. Agora vou tratar os assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem não faz bem, que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Isso aqui ele está falando se vocês, em comum acordo, partirem para fazer jejum em propósito de alguma coisa. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Isso aqui veio sabedoria de Deus para que ele pudesse colocar em todos que são casados, porque as traições vêm aí. E hoje as traições são até virtuais, né? A palavra do Senhor diz que o pecado pode vir através do olho. Você passa e olha, você já está
pecando pelo fato de desenhar aquele que está passando de uma maneira imprópria, que não é a sua mulher, que não é o seu marido. Então, a palavra do Senhor fala aqui sobre se o seu olho te faz pecar, tire um deles, para que ele não faça pecar. Se tuas mãos fazem pecar, tire uma, para que você lembre que você não pode pecar mais. Se tuas pernas te fazem pecar, tire uma perna, para que você sempre lembre que você não pode pecar. Por que você não pode pecar? Porque senão você não vai morar no céu, você não vai para a eternidade morar com Deus. Deus vai lá virar para você e vai dizer: ei, eu te conheço daquele pecado, e você achava que eu ia deixar para lá? Não, não é bem assim. É muito mais grandioso do que nós imaginamos, né? É muito mais forte, muito mais poderoso, né, do que nós imaginamos. Porque é muito fácil você pegar e dizer que vai para o céu quando você não quer se apartar dos seus próprios pecados. Por isso que ele diz: tira um olho para que você venha lembrar de que você pecou, para que você não perca o outro olho. Tire uma mão, tire um braço, para que você venha lembrar que você pecou e que você não venha pecar novamente. Ele dá uma ideia de que o que é que te faz lembrar que você não pode pecar, né? Que você vai ser punido. E que se você for punido em vida, é melhor do que você chegar lá na hora da sua entrada no céu e Deus pegar e relatar tudo o que você fez e você ficar envergonhado e você perder a sua eternidade no céu e você morar no inferno. E nós sabemos que casamento é um terreno muito fértil para Satanás atacar, muito fértil. As pessoas têm brigas que nem sabem de onde vêm, mas nós que estudamos a palavra, nós entendemos que vem do mal tentando mesmo, de todas as maneiras. Mas foi Deus que criou o homem e a mulher, não foi Satanás, é verdade. Mas Deus criou o homem e a mulher para que ambos se completassem, para que ambos obedecessem a sua palavra, como está lá em Efésios. Homens, amem as suas mulheres como a si mesmo, e mulheres respeitem seus maridos, porque a mulher já nasce com o amor incondicional, o amor fraterno, o amor ágape. O homem não. Por que isso? Porque ela gera filhos, então ela já constrói isso no ser dela, de amar incondicionalmente. O homem não. O homem, ele não gera filhos, então ele não sabe como amar, mas ele sabe se amar. Ele sabe fazer tudo por ele, para ele, para o bem-estar dele. Então ele tem que aprender a amar como a si mesmo a sua esposa, né? E essa diferença que Deus criou é algo tão singelo que ele explica aqui no livro, de que o homem enxerga, ouve com olhos azuis, com ouvidos azuis, e a mulher enxerga e ouve com os olhos rosa. Então, quando ele diz assim, quando a mulher diz, um homem pergunta à mulher: o que houve? Por que você está tão calada? O que está pensando? Não é nada não. O homem tem que estar sabendo que é muita coisa sim. E aí, com amor e com carinho, ele consegue com que a esposa comente tudo que está no coração e ela desabafe, para que eles possam estar em harmonia de novo. Se a mulher pergunta para o homem: o que é que está acontecendo com você? Você está calado? Você está pensando em quê? Ele faz: estou pensando em nada não. Não é nada não. Pode ter certeza que não é nada não. Não adianta insistir. E nós mulheres temos o hábito de achar que quando nós estamos caladas é alguma coisa, que com ele vai ser a mesma coisa. Não é. Há uma diferença grande. Quando nós sabemos disso, nós perguntamos uma vez só e ponto final. E ali pode desenrolar um papo,
uma conversa, um diálogo saudável, né? Algo para crescimento de ambos, ou para poder animar, né? Algo que venha aos dois darem risada. Nós também temos que entender e saber que a pesquisa científica confirma que a centralidade do amor e do respeito são fundamento básico para um casamento bem-sucedido. Como é que a ciência ela consegue entender isso também? Porque nós que estamos aqui espiritualmente ou carnalmente não queremos aprender que o centro de um casamento longo é o amor e o respeito. Então, que nós possamos guardar isso em nossos corações e podermos nos aperfeiçoar. O que é que isso também demonstra? Quando falta amor à mulher, é como se você estivesse sufocando ela. A mangueira de ar dela está sendo pisada. E ali ela fica agoniada para querer respirar, E quando você solta, vem aquela explosão. Pá! A mesma coisa é o homem. Quando as mulheres estão pisando a mangueira de ar do homem, qual é a mangueira de ar? O respeito. Ah, mas eu não fiz nada, eu não falei nada, eu só falei a verdade, eu só falei para registrar, eu só falei porque ele tem que estar sabendo mesmo, e eu tenho que mostrar que eu estou triste, que eu estou magoada. Podemos falar, podemos, mas temos que falar em amor e respeito. Temos que ter sabedoria para falar. Temos que saber a oportunidade, a hora certa. Não vamos pegar os maridos voltando do trabalho, agoniados, estressados, na adrenalina 220. Ah, porque você já chegou? Então tá bom. Então faça isso, faça aquilo outro, faça isso. Aí você vai turbinar, empilhar, e toda a adrenalina que ele tinha de lá de fora, ele vai jogar em quem? Na gente. Será automático. Se a sabedoria vem da gente, nós temos que saber a oportunidade certa para conversar, a oportunidade certa para explanar, para abrir o nosso coração. E que os homens saibam ouvir o que a mulher tem a falar. Como a mulher para ouvir o que o homem tem para falar. Mesmo que venha de maneira de código errôneo, nós começamos assim a trabalhar, depois dessa conversa, desse bate-papo maravilhoso que Deus proporcionou a gente, que nós paremos assim para olhar, observar, o que é que essa palavra quis dizer? Será que ele realmente quis me ofender naquela palavra, ou ele quis tentar me alertar, quis tentar me sacudir, tentar me chamar a atenção? Aí você pode até corrigir. Não fale assim dessa maneira não, eu sei que você quis dizer no sentido para me alertar, para eu ficar esperta, para eu ficar atenta, mas não fale dessa maneira não, que venha me machucar. Ele vai, não, é verdade, não é isso que eu quis dizer, não, eu quis dizer assim e tal. E aí vai ensinando a eles como nós queremos ser tratada, como nós precisamos ser tratada. Precisamos, é muito mais certo a palavra do que queremos, né? E nós não podemos sufocar a mangueira do outro, tanto o homem quanto a mulher. Nós temos que atentar. Eu garanto que todos os casamentos foram realizados na intenção de viverem até ficarem velhinhos, até morrerem, né? Quando dizem assim, enquanto o amor durar, o amor vai durar até a morte. O final do amor é a morte. Porém, sabemos que a eternidade está para todos morarem. Mas lá nós não seremos marido e mulher mais. Então, nós temos que viver o amor aqui na terra, né? Não perdermos essa essência maravilhosa que Deus nos deu para podermos também perseverar e alcançarmos o reino dos céus em família. Não que um vá e o outro fique no inferno.
Não, nós queremos vivenciar o amor aqui na Terra, o amor e o respeito aqui na Terra, para podermos estarmos juntos lá em cima. Não mais como marido e mulher, mas estaremos juntos, sim, curtindo a eternidade com Deus. Nós queremos também entender que muitos homens, eles não entendem as críticas, eles entendem as críticas como desprezo. E a mulher tem que buscar não criticá-lo, e sim falar com sabedoria. Um linguajar de ânimo, de ensinamento, de positividade, de vida, né? A palavra do Senhor diz que nós podemos dar palavras de ânimo ou palavras de destruição, palavras de vida e palavras de morte. Então nós temos que dar palavras de vida. Lá em 1 Coríntios 7, 33, 34, o marido bem intencionado, ele preocupa-se em como agradar sua esposa. E a esposa bem intencionada, ela preocupa-se em agradar o seu esposo, o seu marido. Então, é isso, gente. Nós temos que buscar mais e mais o entendimento, decifrar o nosso código, decifrar o código, né? Você pode me perguntar por que Deus não deu a mulher para amar? Porque eu já expliquei, porque a mulher já gera o filho, então ela já aprende a amar incondicionalmente. O que Deus dá, o que Deus cobra, o que Deus ensina à mulher é que a mulher possa respeitar no momento filial, que é um momento perseverante, né? Que ela tem que respeitar incondicionalmente. A mulher não pode respeitar o homem, a mulher deve respeitar o homem incondicionalmente e o homem deve amar a mulher incondicionalmente. Então, não depende, o respeito não depende do amor, o amor não depende do respeito, porque assim nós sabemos que o que nós plantamos, nós colhemos. Eu só vou dar amor, eu só vou dar respeito se ele me amar, se ele souber me amar como ele se ama. E o crescimento dele, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter paciência. Aí o homem vai e diz, só vou dar amor a ela, é o amor que ela merece, se ela me respeitar. Peraí. E o que você planta, você colhe? Você já plantou para colher? Não. E o incondicional que é dito na palavra vem da onde? Começa aonde? E quando você casou, você prometeu amar em todas as circunstâncias, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Então, tem que ser exercitado isso todos os dias, em todos os instantes, em todos os momentos. Aqui, ele diz, os homens entendem as críticas como desprezo, as mulheres sentem um silêncio como hostilidade. Eu escrevi aqui, o que é hostilidade? É um sentimento que o ser humano tem que representa um tipo de violência emocional e rivalidade. Como é triste isso, né? A mulher, quando sente esse sentimento, ela sente que o silêncio do homem é uma agressão, uma rivalidade, ela se sente mal amada, ela fica mal amada, né? E isso é muito triste, porque acaba criando cicatrizes, acaba criando maus tratos, e aí o homem se sente respeitado, o homem se sente o homem se sente desamparado, menosprezado, e isso, para ele fica uma fúria. Para os homens, o código de honra deles é o respeito, né? Eles têm isso como vida para eles. Em primeiro lugar, a mulher, quando é
quando ela se sente desamorosa, ela depois ela tenta se aproximar do marido com amor, e ele lhe mostrou um ser humano mais hostil e desamoroso, deixa ela ali sozinha e sai. Ela fica triste, ela começa a chorar, ela começa a ficar fria, ela começa a recuar, ela começa a se esquivar, e esses códigos que ela está passando para o homem de falta de amor, o homem entende como desrespeito, e aí começa a desrespeitar, começa a não dar mais amor a ela. E aí vira um ciclo insano, né? A mulher precisa de amor se ela não tem, e o homem precisa de respeito se ele não tem. Nós que estamos na parte afetada, também temos que pensar, nós não temos somente que pensar, eu tenho que respeitar incondicionalmente. Sim, mas quando eu sou atingida, eu tenho que saber que aquele código que ele está passando para mim, eu fiz algo que ele se sentiu desrespeitado, e eu tenho que pegar, ao invés de me sentir magoada e ferida, eu tenho que tentar reparar e tentar explicar que assim, nessas circunstâncias, o que ele está fazendo, ele está agindo em desamor, e assim você vai ficar triste, vai ficar magoada e machucada. E se é isso que ele verdadeiramente quer para a vida de vocês. E vice-versa. O homem tem, quando for se sentir desrespeitado, ao invés de agredi-la, ao invés de silenciar e desprezá-la e deixá-la sozinha, causando desamor a ela, tem que buscar falar para ela, olha, você fez essa atitude, você me desrespeitou, eu não gostei, e para que eu não faça algo com você, eu preciso falar para você que não faça mais. E ali a mulher vai entender o que ela está fazendo, que você está se sentindo desrespeitado. E se ela vier com críticas, com ofensas, tentando se defender, cale-se, você já disse o que tinha que dizer, e vice-versa. Se você citar o que é que está te ofendendo e o outro vier na ofensiva querendo, mas eu fiz isso, porque isso, não. Cale-se, fique na sua, volte ao seu ciclo sano, né? Não insano, ciclo sano. Aprender como decodificar as mensagens de um do outro é muito importante, né? Porque todas as vezes em que reclama, critica ou chora, a esposa está enviando a mensagem codificada: eu quero o seu amor. Todas as vezes em que está usando palavras duras ou quando fica totalmente calado,